Hariom, minha gente! Pois é, galera, chegamos aqui num tema que tem me trazido uma certa preocupação porque as pessoas procuram querer lacrar, né? Não sei se é lacrar a palavra, mas elas querem encerrar a busca simplesmente com uma definição, com um texto, que aquilo ali é a verdade. E para falar de equilíbrio, a gente realmente não pode entender apenas uma verdade. É muito importante que a gente comece por um beabá, algo que já exista, né, na nossa formação, na nossa cultura. E é exatamente como eu vou começar a apresentar esse podcast para vocês, tá? Então, o que a gente aprende é que o equilíbrio é aquele estado que o corpo, quando todas as forças, né, que estão atuando sobre ele são nulas. O que eu quero dizer com isso? Né? Que quando você soma todas as forças exercidas sobre aquele objeto ou pessoa, ou o que quer que seja, o resultado vai ser sempre zero. Nada diferente do que a gente aprendeu na escola, concorda? Então vamos lá. Na física, né, para que esse corpo esteja em equilíbrio, ele deve encontrar o repouso ou uma velocidade constante, vamos dizer assim, né? Quando você ruma algo e aquilo vai naquela velocidade ali e não muda, não altera. Relembrando, né, aqui um pouco o vácuo, né? Quando você tem a teoria de que, como eu nunca tive no espaço, né? Aquela teoria de que quando você lança um objeto no espaço, ele segue, né, com aquela mesma aceleração, mesma velocidade durante a eternidade, o infinito. Tá? E aí, por isso, a gente pode classificar o equilíbrio, né, como estático ou dinâmico. O equilíbrio estático é quando o corpo está parado nesse repouso. E o equilíbrio dinâmico é quando o corpo está numa velocidade constante, sem aceleração, né, sem receber mais aceleração, como eu falei. E aí você consegue separar em outros tipos, como o equilíbrio estável, instável, indiferente, né? Que é quando o equilíbrio acontece, quando o corpo exerce uma força e permanece na posição inicial. Aquelas coisinhas assim que a gente já tem uma compreensão mais bidimensional da coisa. Por que eu estou trazendo essa questão do bidimensional? Porque pode perceber que tudo que a gente avalia, a gente não consegue colocar todas as variáveis que nós gostaríamos de colocar na equação, porque a gente quer manter tudo muito simples. E isso é um erro que a gente comete, porque nesse mundo não tem nada simples. É tudo sempre extremamente complexo, extremamente envolvedor, acolhedor, envolve contração, envolve expansão. Quando a gente se envolve, é que a gente se desenvolve. Por quê? Porque começam a ocorrer reações para todos os lados, de todas as direções, em todos os sentidos. Então, cuidado quando você quiser simplificar esses modelos. E pensar que o equilíbrio, ele é algo estático. Algo que você consegue zerar. Na verdade, você não consegue zerar. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse podcast. Vamos lá. Para ilustrar um pouquinho o que eu acabei de falar, né, sobre o assunto que eu acabei de falar, eu gostaria que vocês imaginassem uma figura geométrica muito famosa no nosso mundo moderno, que é o pórtico. Ele é definido como um espaço coberto que tem uma abóbada e é sustentada por colunas e que normalmente vai servir ali na entrada de algum ambiente, né, para proteger uma porta, enfim. Para falar a verdade, resumindo, ele é uma figura geométrica que contém dois pilares ou duas colunas e uma viga apoiada no topo desses dois pilares, né, seja ele engastado ou não, né, mas vamos imaginar que eles sejam uma peça única engastada, né, para a gente poder visualizar. E esse é
o modelo de equilíbrio, de peça de equilíbrio, assim, que a gente vai ver de melhor forma. E por que eu estou trazendo ela, né? Porque eu quero que vocês associem toda essa exemplificação que eu estou fazendo aqui a uma imagem. E eu vou contar para vocês no finalzinho aqui da minha fala, dessa primeira fala aqui. Quando essas peças estão engastadas, né, ou seja, a peça da viga superior ela está unida aos pilares de apoio, ocorre flexão e compressão, seja na viga, seja no pilar. Ambos sofrem a ação dessas forças. E o fato dessas forças estarem sendo exercidas entre elas é que elas entram em estado de equilíbrio. As peças, quando influenciadas por duas ou mais forças, elas se anulam, permitindo que entrem em equilíbrio. O que eu quero trazer com esse exemplo é que nem a mais monolítica e isostática das peças encontradas na natureza, né, criada pelo homem, apesar de tudo, que é o pórtico, se não tiver adequação dessas forças de flexão e compressão que são exercidas sobre ela, elas não encontrarão o equilíbrio e vão colapsar. Percebe? Então, no meu sentimento, o equilíbrio na natureza, ele é a forma como as forças existentes encontram para se anularem. Você vai recebendo uma força daqui, vai distribuindo uma força para cá, para ali, e aquilo vai encontrando um equilíbrio. Não é algo tão linear quanto a gente gostaria que fosse, como os modelos newtonianos apresentam para nós. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Em um ambiente corporativo, né, quando eu era do corporativo, eu me via numa situação em que eu queria encontrar muito equilíbrio entre os setores, entre as pessoas dos setores, encontrar o equilíbrio nos meus afazeres, em propostas de contrato. Tudo isso precisava de muito equilíbrio, de maneira que todas as pessoas, os setores envolvidos, eles saíssem com algum benefício. Não só perdessem, não só tivessem que abrir mão. E olha como isso era complicado, né? Até que eu me deparei, uma certa feita, quem lembra aí aquele filme que foi estrelado por Russell Crowe, com o Ed Harris e a Jennifer Connelly, Uma Mente Brilhante, né? O título em inglês é A Beautiful Mind, olha só, né? Uma mente linda, né? Ah, Bernardo, e por que você está trazendo John Nash para esse podcast? Vamos lá. John Nash foi um matemático norte-americano que trabalhou com a teoria dos jogos. Ele ganhou, foi um prêmio de Nobel, tá? De ciências econômicas. Foi um grande cientista da Universidade de Princeton. E assim, o cara entende da parada, tá certo? O cara entende do barabadá. Foi, inclusive, essa cena do filme que marca bem, que é quando ele tá jogando sinuca com os amigos num bar e ele tem aquele insight porque tem uma garota no bar que todos eles precisam chegar na garota, e aí como é que faz para aquilo ocorrer da melhor forma. E o modelo que ele criou hoje ajuda não só a economia, como já fez, como também nas ciências de meio ambiente e muitos outros campos da sociedade. Mas vamos lá. Esse modelo de equilíbrio de Nash, ele é baseado na economia existente. Na economia existente, os jogos são não cooperativos. Muito do que se vê por aí é que, no mundo corporativo, por mais que você quisesse beneficiar o máximo de pessoas dentro do modelo econômico que se instalava pelo mundo, o que se percebeu é que tinha um jogador que só pensava nele, numa estratégia que só ele ganhasse no jogo. E o que acontecia?
Isso resultava numa elevada presença de desequilíbrio dentro do sistema econômico. E o reflexo disso tudo são mercados falhos e com baixa competitividade. Mercado falho, gente, só para ficar claro, são aqueles mercados que não conseguem produzir uma alocação natural que seja eficiente, ou seja, transações que acabam gerando efeito colateral negativo, todo mundo se satisfazendo individualmente, sejam os ofertantes ou os demandantes. E já no modelo desenvolvido por Nash, isso não é possível, porque participando de um esquema que siga o modelo de equilíbrio dele, qualquer um dos participantes que quiser ganhar vantagem sobre o outro, fazendo escolhas para si e ferramentas próprias, não vai conseguir. Porque, contrariamente, a melhor estratégia que um indivíduo no grupo tem que escolher para se autobeneficiar é necessariamente aquela que beneficiará o grupo como um todo. Assim, a grande maravilha desse fenômeno reportado pelo matemático é que obriga o indivíduo a pensar que a sua melhor escolha é automaticamente a melhor escolha para o grupo. E perceba que para ele criar esse modelo, foi preciso que o mundo vivesse dentro dessa competitividade ineficiente, que um lesava o outro e que criava dezenas de problemas em torno daquele mercado, afetando diretamente a sua economia também. E a partir do momento que se tem o equilíbrio de Nash, você começa a considerar o fato de que o grau de competitividade que as relações humanas assumem em seus meios de sobrevivência, no qual estão sempre competindo por recursos escassos, cria estratégia de dominância. E a única certeza que a gente pode afirmar é que no equilíbrio de Nash, o oligopólio é reduzido, fazendo dessa poderosa ferramenta matemática um meio para que se encontre um equilíbrio entre os players desse mercado e reduzindo os efeitos colaterais dentro desses modelos econômicos tão sensíveis, muitas vezes. E desde que foi enunciado o equilíbrio de Nash, quando implementado de maneira correta, ela integra-se ao estabelecimento de perspectivas de negócios, planos de investimento e previsões de concorrência, otimizando assim a dinâmica dos custos e benefícios dos jogos econômicos, que nada mais é do que o equilíbrio de mercado. E não ache que para por aí não. Ele hoje influencia a inteligência artificial, Então é uma coisa antiga, porém extremamente atual. Uma vez que você entenda a teoria por trás desse modelo de Nash, o que eu quero resumir para você é que dentro desse ambiente corporativo, que os riscos fazem parte do dia a dia, será que vale a pena se expor a todo tipo de risco? Um risco calculado, quem sabe, é melhor do que você se arriscar de uma forma aleatória. É como um felino, indo em direção à presa, Ele está ali correndo, pronto para dar o bote. Ele prepara aquele momento e quando sente a distância e a previsibilidade mais provável é que ele dá o bote. Acertando ou errando, se ele acerta é porque estava pronto. E se não acerta é porque precisa corrigir alguns detalhes. E isso tem a ver com aprendizado, gente, porque não existe sofrimento. E do meu ponto de vista, o que eu quero demonstrar é que quando eliminamos parte da competição e incluímos mais cooperação, o meio fica mais equilibrado devido a maior previsibilidade. Assim é na vida. Você coopera fora e automaticamente você passa a cooperar dentro de você. Um contexto de problemas é também um contexto de oportunidades. Esse equilíbrio tem a ver com cooperação. Só que é difícil para aqueles que estão cegos pela sua ambição enxergarem algum tipo de benefício
se é que vocês me entendem. E eu não estou falando mal da ambição, não. Ela é uma força da natureza muito bonita. Inclusive, eu acredito que a gente deva ter graus equilibrados de ambição. Mas ela em excesso, eu acho que, enfim, a gente vai aprofundar isso aí de uma outra forma, em um outro texto, quem sabe, né? Mas vamos lá. E é daí que eu quero sair um pouco do meio externo para a gente mergulhar e se aprofundar um pouquinho mais no nosso intelecto agora, né? Então, para o meio intelectual, eu recomendo que você aprimore o seu método de viver. Assim aconteceu comigo, né? Muitos certificados depois, eu descobri que não tem uma faculdade ou uma instituição para me formar em mim mesmo. Existe sim um caminho com muitas experiências incríveis que apenas fazem sentido para mim. E esperar pela aprovação das pessoas para me tornar quem eu sou é simplesmente inútil. Olha quanta variável. E o equilíbrio intelectual é aquele que busca a objetividade nas ações, nas funções do dia. Separar o desejo daquilo que você realmente precisa é primordial. Buscar o conhecimento das dinâmicas de grupo, em cursos, no ambiente de trabalho, na família. Ampliar esse tipo de conhecimento. Conhecimento de vivência, de experiências. E em todas essas direções. Em especial nas direções que você tem controle, que é a nutrição, o sono, atividades físicas, que incluem as do dia a dia. Aquilo que você está colocando para dentro como conhecimento e a sua fé, aquilo que você vibra para fora. Ser ou não ser, eis a questão. Eu agora que eu começo a entender essa frase tão entoada, né? Por aí, feita por William Shakespeare e tudo. E que é a pura verdade. É a pura necessidade de se experienciar a vulnerabilidade. Esse lugar onde questionar, onde certo e errado só existe quando você tem um caminho para seguir e um lugar para chegar. Defina o seu objetivo e depois defina o que é bom e ruim, certo e errado. Antes de ser, como é que você pode definir isso? Antes de escolher o que você quer para você, como é que você pode definir isso? Essa variável por si só já causa muito desequilíbrio. Então não adianta você estar estático, ou seja, em movimentos, micromovimentos, né, movimentos mais interiores, e você sentir que você já está vivendo aquilo ou definindo o que é limite para você. Se você põe um limite antes de começar a agir, ali vai ser o seu limite. E aí não vai ter perda de equilíbrio, não vai ter nada. Você vai se desequilibrar internamente, pois você não está sentindo nada real acontecer. Isso é que causa muita ansiedade. Esse desequilíbrio de estar pensando no futuro, esse futuro não existe ainda. Então, prevaricar em cima das ações do seu presente para você não ficar se desequilibrando mentalmente à toa. E aí vem aquela questão. Bernardo, mas uma certa feita no passado eu agi de tal forma e aquilo me causou isso, mas você não é aquela pessoa mais e você não está vivendo naquela forma. Você já é aquela pessoa que aprendeu com esse assunto. Então, um erro não determina o fim. Ele pode ser o começo de uma grande história. Se você voltasse no tempo e apagasse todos os seus erros, você apagaria a sua vida. E a vida não é sobre ser perfeito, não é sobre ser estático. É sobre pegar a curva errada e apreciar a vista inesperada. No meio do caminho da minha busca,
eu me encantei foi com a arte de pacificar as pessoas, ver as pessoas se transformarem. É como uma pizza, sabe? Você começa a colocar uma combinação harmoniosa em cima da massa da pizza e a pizza fica massa. O que não pode é perder o equilíbrio dos sabores. Não adianta você botar um sorvete de baunilha numa pizza com calabresa, enfim, né? Isso aí é inaceitável. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como na vida, é na pizza pode tudo. Só não pode bagunçar demais, certo? Tem sempre alguém que aprecia pizza com sabor marcante. Pizza salgada, amarga. Tem até quem gosta de pizza doce, não é mesmo? Para mim, nas minhas consultas, o que eu busco é montar esses programas individuais, que são realmente um desafio, porque cada pessoa é um programa completamente diferente. Mas basta eu descobrir o que a pessoa precisa mudar. E ali está o ponto da virada. Entender que cada ser humano encontra seu caminho de retorno para si mesmo de uma maneira particular e peculiar. Esse é o grande pequeno milagre que eu gosto de enxergar e ver acontecer. Depois a gente solta o ser humaninho naquela direção e ele próprio se equilibra. É impressionante porque as forças que estavam ali atuando, ele já sabe como agir para buscar o equilíbrio, que nem aquele pórtico que eu falei lá em cima, né? De uma maneira bem estática, mas o ser humano é um pouco mais complexo do que forças bidimensionais. Nós temos campos magnéticos, a gente tem a energia interior, a energia exterior, a gente tem a natureza influenciando, a gente tem um ambiente em que a gente convive, influenciando no nosso padrão vibratório, não é isso? E a vibração, gente, esse magnetismo que é gerado é devido à energia. Então, como é que o intelecto atua dentro dessa lógica? O intelecto, ele atua em duas direções. Existe um intelecto conectado com um campo mais sutil, que seria o magnetismo, mas existe um intelecto que interage com a mente, com o corpo e com o meio que a gente vive, aquilo que é visto, que é tocado. Então, no momento que você tem esse poder do intelecto nas suas mãos e que ele é o condutor de tudo isso, você entende se o que você precisa melhorar é a qualidade da energia ou se é o magnetismo. Porque quando você tem a energia nas suas mãos, você consegue vibrar o seu magnetismo a ponto que você começa a controlar se você está jogando a sua energia de maneira centrífuga ou de forma centrípeta. A forma centrípeta é quando você está emanando a energia do polo para o centro. E a forma centrífuga é quando você está em expansão. Então você, com o poder do intelecto, sabendo, tendo consciência do que você precisa naquele momento, você pode trabalhar a contração ou a sua expansão. Faz sentido para você? E por isso que eu gosto daquela frase. Não é o tempo que cura, tá, gente? É o que você faz com o tempo. E buscar o equilíbrio demanda muito da sua criatividade. Porque no momento que cruzamos o ponto médio, que estamos em igual distanciamento dos dois opostos. O equilíbrio é quando você está distante o suficiente do sofrimento e distante o suficiente do aprendizado e você consegue acolher os dois de forma igual e escolher que lado você quer estar. Veja um exemplo claro disso. Aquela pessoa que está com baixa de vitamina D, mas que vive dentro de casa sem querer sair de casa. Todo mundo já sabe qual é o motivo que aquela pessoa está com baixa de vitamina D.
mas ela precisa criar uma energia, um padrão vibratório dentro dela para causar a preguiça e a má vontade dela de ir, né? Aquela energia de contração, e tornar aquela energia de expansão, né? Para poder o quê? Para você sair de casa num horário e num dia lindo, ir para a piscina, para a praia, para o calçadão, o que quer que seja, e aí tomar aquele solzinho que vai repor a sua vitamina D. Mas as pessoas preferem ficar contraídas tomando uma pílula, porque agora a moda é essa, não fazer nada e ser feliz. Eu não acho que seja isso não. Eu acredito que todo mundo precisa da vitamina SH, sabe? Vitamina seres humanos e a vitamina N, vitamina natureza, tá? Me diz como é que você bota uma cachoeira dentro de um pote e bebe uma cachoeira, vá, me diga, quero ver. Tem que sair de casa, rapaz. Largar a mão de ser menino amarelo. Ave Maria. Pior é amarelo escritório, né? Eita, meu Deus, ô cozinha. Ô cozinha ruim. Um bom parâmetro também para a gente perceber o nosso padrão vibratório, eu acho que vem da comédia. O comediante que encontra uma boa piada é aquela piada que ela se distancia suficientemente do problema ou da dificuldade ao ponto de que você consegue ver aquilo com humor. Perceba que quando você começa a falar dos seus problemas com leveza, com humor, é sinal de que você já aprendeu com aquilo. Então, mesmo sendo algo muito sério, e não precisa ser o super sincero, só perceba se tem felicidade ali naquele lugar que você está, se vale a pena você ficar naquele ponto. Não é melhor você se distanciar um pouco daquilo, aprender um pouco melhor? E tudo isso são escolhas. Então, quando você conseguir rir da sua dificuldade e do seu sofrimento, significa que você está no meio do caminho entre o sofrimento e o aprendizado. Agora, só falta você escolher se você vai voltar para o sofrimento ou vai escolher o aprendizado. O aprendizado, ele vem com confiança. E o oposto da confiança é a insegurança. 2, né? Vamos se limitar a somente esse exemplo, né? Outra forma de você avaliar o equilíbrio no seu intelecto, a confiança e a insegurança, é quando você está entre a confiança e a insegurança, que você vai ver os dois da maneira igual e vai conseguir fazer a escolha. Aquele lugar permite que você faça escolhas. Essa é a diferença entre você ser e você estar. Quando você está, dificilmente você tem controle. Mas quando você é aquela confiança, quando você é aquela insegurança, você, a partir desse lugar, você consegue controlar o que você quer ser. E não simplesmente foi colocado ali naquele lugar, ou estou aqui por causa das minhas escolhas. Então está na hora de você escolher de maneira diferente. O equilíbrio está em você fazer as escolhas e não permitir que as escolhas sejam feitas para você, né? Faz sentido? Então o que eu digo é que o equilíbrio está em você aceitar a sua culpa, porque sentir vergonha vai corroer a parte em você que acredita que a gente pode mudar e fazer melhor. A gente se desculpar por algo é geralmente uma força propulsora. Esse desconforto e desequilíbrio que é causado pela culpa, ele pode ser benéfico para a gente. Enquanto que uma vergonha, por exemplo, é algo maléfica. Vergonha não mantém ninguém na linha, só leva as pessoas aos vícios, violência, agressão, depressão, distúrbios alimentares e a reatividade, né, que é o pecado. Não há nada de positivo que venha dessa ação de vergonha.
porque ela não é uma ação, ela é uma sensação. Então eu sinto que não existem registros de que a vergonha seja um recurso útil para gerar qualquer comportamento saudável. Na verdade, leva a comportamentos destrutivos e lesivos e não tendem a uma resolução ou solução. Então eu não vou me alongar mais nesse caminho do equilíbrio intelectual. Qualquer questão que vocês tenham, por favor, deixem suas perguntas aí, que eu ficarei grato em responder, tá? Mas para fechar a questão do equilíbrio intelectual, você precisa entender que precisam ser feitos esforços para você atuar com aquilo que você está sentindo no momento. Seja culpa, né? O que acontece é que se você ficar em silêncio e acolher a sua culpa, trazê-la para perto de você, para que ela seja controlada, dificilmente ela vai se tornar uma vergonha. Eis que chegamos a um momento aqui muito esperado, né? A questão do equilíbrio com a inteligência espiritual. E para isso, gente, nada melhor do que a gente trazer os nossos arquétipos, né? Um dos meus favoritos que fala do equilíbrio é a imagem do Shiva Nataraja. Eu não falei dele ainda, mas se vocês quiserem eu falo um pouquinho do arquétipo, né, da simbologia dele em outro podcast. Mas para aqueles que já são familiarizados, é aquele que o Shiva está dançando em cima do ego, com a bola de fogo, a naga envolvida nos braços dele. E é uma representação de Shiva pisando no seu ego, né? Que o ego dele é representado por uma criança. E que fala para mim que a vida é uma dança cósmica. E em momentos você vai se desequilibrar para se equilibrar. E entender esse movimento natural é muito importante. Assim como você entender todo o movimento que o universo faz. Então esse dançarino das galáxias, ele tem a capacidade de perder o equilíbrio para se equilibrar. Ele balança, mas não cai. Mas em que sentido isso? No sentido, gente, que a gente não tem um ponto zero. Ou a gente está em -1, ou a gente está em +1. Ou beirando aquele 1, -1 ali. E nunca queira achar que você vai ficar estático. São modelos. O pórtico é algo feito para a gente construir uma estrutura monolítica, como uma casa, um edifício, algo desse tipo. Ela serve para estruturas estáticas, não serve para nós seres humanos. Nós não estamos parados, nós estamos em constante movimento. Então perde o equilíbrio mental quem fica parado esperando resoluções. E a inteligência espiritual, ela não é estática, gente. Então continue a dançar. Por mais feio que pareça a sua dança, procure melhorar o ritmo, procure entrar no ritmo, procure perceber que música está tocando, para que você não dance igual um maluco. Porque meu mestre de capoeira já dizia, né? Eu não bato palma para maluco jogar. E o que eu aconselho a vocês é que vocês não tenham medo do equilíbrio. Busque entender mais sobre ele. Porque, afinal, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Pois já dizia Albert Einstein. Os modelos estáticos e newtonianos não levam em consideração que a energia está sempre buscando uma condição de pressão mais alta. Leve em consideração seu campo magnético, aquele que se forma ao seu redor, porque somos energia, gente. Nunca estaremos parados no zero. Você precisa se adequar à sua necessidade, seja de repelir ou a de atrair. Depende do que você queira no momento. A filosofia indiana, as africanas, falam muito sobre isso, sobre esse poder que nós temos, né? Em que sentido? Um exemplo claro, básico.
Ao inspirar, você se contrai. Então, nesse momento, você está produzindo eletricidade. Quando você respira, você está radioativo, ou seja, expansivo. Você está gerando magnetismo. Magnetizar quer dizer que você está tornando aquele objeto maior, tá? Então, um pouco sobre isso. Adorei estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, deixa um comentário aí, se sentir no coração que você quer contribuir um pouco mais com essa experiência. Me fala o que é que vem na sua cabeça, no seu coração. Tudo vai ser acolhido com muito carinho, tá joia? Aqui pela equipe. E vamos trabalhar para fazer um podcast melhor a cada dia. O melhor acarajé que você vai desfrutar, minha gente, é aquele com a proporção de vatapá, salada, camarão e pimenta que você precisa, não aquilo que você deseja. O nosso tabuleiro vai encerrando por aqui. Desejo que você tenha desfrutado muito desse podcast. Harion!